Eu vou te mostrar aqui como cadastrar um atendimento de vendas. É necessário cadastrar um atendimento de vendas toda vez que o cliente ele entra na loja, ele te liga, ele te manda um e-mail solicitando um orçamento ou para ajudar ele a montar o roteiro de uma viagem, por exemplo. Então, nesse momento, você inicia um atendimento de vendas e informa ao sistema o início desse atendimento de vendas. Então, o primeiro passo, eu preciso ter um cliente que me solicitou atendimento de vendas cadastrados. Então, para cadastrar um cliente, eu venho aqui no menu superior, novo cliente. Eu informo a filial e o consultor responsável, no caso você mesmo. Aqui eu insiro o primeiro nome, o nome do cliente e o sobrenome. E aqui embaixo no campo de informações cadastrais, o ideal é eu informar pelo menos 2 canais de contato. Por exemplo, um e-mail e um celular. Se você tiver um telefone residencial, comercial, é interessante colocar também. Aqui nesse menuzinho ó, de informações cadastrais, você tem outras opções, tipo endereço, perfil do cliente, o destino que ele sonha conhecer, você pode cadastrar vários. Mas o mínimo que você precisa para cadastrar é o responsável pelo cliente, o nome, sobrenome e canais de contato. Então, cadastrei o cliente, o sistema ele vai perguntar, ó, você quer só cadastrar o cliente ou cadastrar esse cliente e já abrir um atendimento para ele? No caso, eu vou pôr a segunda opção que eu quero abrir um atendimento para o cliente. Então, a primeira coisa que eu faço, ao abrir um atendimento, eu preciso informar de onde esse atendimento se originou. Então, se o cliente viu uma propaganda no Facebook, se ele veio por indicação, se ele já faz parte da carteira de clientes, se ele está passando aqui na frente da loja e entrou na agência, enfim, eu vou informar de onde esse cliente veio para iniciar esse atendimento. No caso que eu vou por indicação. Variáveis do atendimento. Aqui eu vou dar algumas informações mais básicas e genéricas sobre esse atendimento que são importantes para a gestão de vendas. Então, a temperatura do atendimento. O que é isso? Você sentiu que o cliente vai fechar, tem grande chance dele fechar essa venda? É um atendimento quente. Você sentiu que o cliente só está curioso, não vai dar em nada? É um atendimento frio. Tipos de produto. Aqui você vai dizer se é só hospedagem, só aéreo, aéreo mais hospedagem. Tipo de viagem. Aqui, se for, por exemplo, um Buenos Aires, 7 dias, é um destino único. Agora o cliente ele vai fazer um roteiro na Europa, visitar 3 destinos, você põe múltiplos destinos. E, por fim, a categoria do produto, se é nacional ou internacional. Então você percebe que conforme você vai inserindo os campos necessários para cadastrar o atendimento, ele vai ficando azulzinho aqui, ao invés de vermelho, igual você está vendo aqui. Então eu cadastrei aqui o cliente, o canal de origem do atendimento, essas variáveis mais básicas do atendimento. Eu vou cadastrar o item de fato que o cliente me pediu, um pouquinho mais detalhado. Então a primeira coisa que eu preciso dizer é quem vai na viagem. Então imagina que o cliente vai com a irmã dele. Então eu tenho que cadastrar o passageiro aqui, que é, no caso, a irmã do cliente. Então, para cadastrar um passageiro, eu só preciso do nome, sobrenome. Se você tivesse, lembre-se sempre, mais informações, coloque, é interessante. Mas o mínimo é nome, sobrenome e o vínculo que esta pessoa tem com o cliente principal, que é o que a gente chama de contratante. Então, no caso aqui, o vínculo de irmã ou irmão. Então, cadastrei e selecionei que essas 2 pessoas vão na viagem. E aqui, eu vou inserir as informações do que o cliente me pediu. Então, imagina que ele me pediu uma viagem de 10 dias em Buenos Aires. Então, vou pôr aqui país de origem, cidade de origem, país de destino e cidade de destino. Então, perceba que eu só vou digitando aqui, o sistema já me mostra as opções. Data de ida, se você não tiver a data correta, põe uma data pelo menos aproximada. Então eu sei que o cliente quer viajar na primeira quinzena de junho, por exemplo, não sei exatamente a data, porque ele vai definir isso com base no orçamento que eu vou enviar para ele. Então eu vou colocar aqui no dia 1 a 10 de junho. Então nesse campo aqui é um campo mais livre para mim inserir outras informações. Então por aqui, cliente pediu 10 dias Buenos Aires, por exemplo. Aí eu posso pôr, ele solicitou Hotel X, primeira quinzena de junho. Enfim, aqui você pode pôr as informações que você
desejar para complementar essas informações básicas do item. Imagina que o cliente está em dúvida, por exemplo, não sei se eu vou para Buenos Aires ou se eu vou para alguma outra cidade, para Mendoza, eu estou na dúvida, eu vou para uma ou para outra. Então, nesse caso, você vai cadastrar um item de Buenos Aires e um outro item de Mendoza. Então, aqui o sistema ele vai te perguntar que pé que está esse item aqui de atendimento. Se você já enviou o orçamento para o cliente ou se ele ainda está pendente de envio. No caso aqui, eu vou pôr pendente de envio. Se eu tivesse cadastrando esse item de um orçamento que eu já enviei para o cliente, eu selecionaria esta opção aqui. Porém, eu teria que colocar o valor que está no orçamento. Como eu ainda não enviei o orçamento e eu não tenho valor, o sistema ele não vai me pedir para informar o valor. Então, orçamento pendente de envio. Então, cadastrei o atendimento, disse o canal de origem do atendimento, as variáveis básicas do atendimento, cadastrei o item e, por fim, eu vou dizer qual é o próximo passo. Neste campo aqui, ver em. Então, imagina o seguinte, eu solicitei os preços para o fornecedor e ele ficou de me passar amanhã, no dia 28. Então, eu quero voltar a ver este atendimento no dia 28. E aqui no campo de texto, eu descrevo a que pé que está essa negociação para mim me recordar. Então, aguardando preços do fornecedor. Então, maravilha, já agendei qual é o próximo passo que eu preciso dar para gerenciar esse atendimento. Então, eu vou salvá-lo e prontinho, já está aqui, um atendimento de vendas cadastrado, do tipo enviar orçamento, e eu posso acessar sempre ele clicando aqui no nome do cliente.